Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Iniciando mais uma semana, né? Mais uma segunda-feira onde estamos aqui reunidos com essa espiritualidade que nos assiste, que tanto nos incentivam nessa nossa procura de conhecimento, de nos instruirmos. É com muito prazer que partilhamos com todos vocês esse encontro e para dar o pontapé inicial para mais esse estudo, vamos realizar a nossa prece, pedindo a Deus nosso Pai, pedindo ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, que nos envolva sempre nas suas energias, na sua luz, Pai. Que o manto da nossa Mãe nos proteja de todos os males, visíveis ou invisíveis. E, Mestre Jesus, te pedimos que nos ajude a assimilarmos esses conhecimentos, que nos ajude, Mestre, com o seu carinho, com o seu amor, nos auxilie nessa nossa caminhada rumo à direção do nosso Pai. Esse caminho tão difícil que já temos conhecimento, já temos consciência de que nós mesmos colocamos essas dificuldades nesse caminho e precisamos agora fazer esse retorno. Estende tuas mãos, Mestre, nos dê as tuas mãos, que com certeza conseguiremos ultrapassar todos esses obstáculos. Te agradecemos pela tua proteção, pelo teu carinho, pela tua aceitação de aceitarmos, né? De aceitar a todos nós, quando nosso Pai te entregou com a missão de nos conduzir de volta a Ele. Mestre Jesus, que a tua paz e o teu amor façam morada sempre em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais uma vez, né, Célia? Boa noite a todos. Boa noite a todos. É com muita Nivaldo. alegria que mais uma segunda-feira, né, Célia? Estamos aqui para darmos continuidade a esse estudo tão edificante em nossas vidas, né? Como aqui sempre colocamos, quanto aprendizado esse livro que Kardec, né, trouxe, né, com essas perguntas, com essas dúvidas, e que ele deixou para nós, quanto esclarecimento e quanto assim quanta tranquilidade ele nos traz, quanta conformidade, quanto consolo. E é o que eu sempre falo, Nivaldo, esse conhecimento, né, que a gente precisa assimilar, e que vai nos mostrando o quanto as coisas são simples. É verdade. E nós complicamos. Nós estamos no programa, nós vamos fazer o programa 84, né? E vamos para a questão 394. Só que a gente ficou faltando vamos voltar, um né? pouco da 393. Mas né? são 1019 questões. Olha quanta coisa, nós não chegamos ainda, nem na metade. E olha quanto conhecimento nós já temos, condições. E cada tema, refletir. Célia, cada tema que a gente entra aqui é mais interessante e importante que o outro. Nós estamos falando agora do esquecimento do passado. Né? E quantas vezes nós nos questionamos, poxa, como é que eu vou acertar se eu não lembro o que eu fiz de errado na vez passada? Até porque Como é que eu vou acertar se eu não sei aonde eu errei? Até porque a gente tem, né, Nivaldo, a teoria do ensaio e erro. Né? Eu errei, reflito aonde foi que eu errei e não cometo mais. A gente não comete mais. A gente tem até o hábito de falar, errar é humano,
persistir no erro. E Kardec questiona esses espíritos para que eles esquecimento possam nos do esclarecer passado. da necessidade desse esquecimento. Porque, como nós já falamos aqui no nosso encontro da semana passada, né, Célia? Em alguns casos até poderia ser benéfico. Nós falamos antes, né, da antipatia e simpatia entre os espíritos, né? Falei daquele livro, do ação e reação. Então, se nós lembrássemos das coisas boas, de certa forma até seria possivelmente... De certa forma, porque, né? Veja bem, qual é o meu mérito de fazer o bem para você, sabendo que você foi bom para mim? Eu só tô não, eu tenho obrigação de ser... Eu tenho que fazer o bem. Eu comparo sempre, Célia, como nós estamos aqui nesse planeta, que nós sempre reafirmamos, né, que é um planeta escola. Viemos aqui para aprender. Para aprender. E é um planeta hospital, porque aqui todos somos doentes, né? Então estamos sendo tratados. Nós irmos para aquela prova sabendo o resultado das questões. Qual é o mérito? Qual o mérito disso? Eu tirei 10 colando. Eu já sei todo o gabarito. Eu já sei todo o gabarito. Eu vou lá e vou assinar, vou marcar todas as questões e vou assinar. Eu vou tirar 10. Mas qual é o mérito nisso? O mérito real é nós irmos para essa prova, estudamos e vamos enfrentar as dificuldades que nela tiver e nós vamos fazer todo esforço para termos sucesso. Claro. Independente da gente saber o resultado. O mérito está aí. Então a nossa vida, Célia, aqui tem que ser assim. Tem que ser assim. Nós precisamos vir para cá para, independente de nós sabermos o quanto fomos bons ou fomos maus em situações de vidas passadas, nós agora temos que refazer esse caminho da melhor forma possível. Eu não preciso saber se eu e a Célia fomos inimigos ou inimigos ou amigos em vidas passadas. Nós temos que fazer agora, traçar o melhor caminho para que a gente possa seguir esse caminho e chegar lá na frente com um sucesso da amizade, da compreensão, da fraternidade. Né? E, Nivaldo, e aí, aproveitando essa conversa, né, essa introdução que nós fizemos, aquela paginazinha que a gente faz de reflexão, sim, tem muito a ver com isso tudo que nós estamos falando. Então, nós vamos pedir para que o Celso coloque para nós aí, né, o slide, né, e a Célia vai ler, para que a gente possa refletir em cima desse questionamento, né, Célia? Então, do livro Vibre Amor, aí nos diz assim: faça de si casa de bons sentimentos. É para refletir, né, Para Célia? refletir, né? Exatamente isso que nós estamos, que Nivaldo falou, que nós viemos fazer aqui nesse planeta escola. Nós temos que fazer em cada um de nós, cada um fazer em si essa casa de bons sentimentos. Independente do que o outro independente do que o outro faça. Eu posso amar meu irmão, mas não concordar com as ideias dele. Perfeitamente. Mas amar, eu tenho que amar. Esse é o sentimento que eu tenho que ter no meu coração. Aquele criminoso que hoje foi condenado, eu posso não concordar com o ato dele, mas eu tenho que amar. Temos que respeitar, né, Célia, até entender, mas não precisamos concordar com o que ele fez. Então o ato em si. É fazer em nosso interior uma casa de bons sentimentos. Mas é em todos os sentimentos que nós vamos resumir sempre no amor, né? E esses entendimentos, né, que a gente vai adquirindo aqui nesse livro, nos conduz exatamente a essa transformação da nossa casa interior.
essa modificação nossa. E tem a ver agora com esse esquecimento do passado. Que a gente não fique imaginando, nós falamos sempre, já dissemos isso aqui, que estamos nessa transição de mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. E nós não tenhamos a ideia de que, de repente, esse mundo nós vamos acordar e o mundo se transformou. Não. Não é Essa assim. transformação passa pela nossa casa, por nós, por cada um de nós. É com a mudança de cada um de nós que o mundo se transformará. Daí a importância... E essa casa interior é a nossa casa mental, é porque tudo parte dos nossos pensamentos. Então, quando a gente fala, faça de si casa de bons sentimentos, vamos mudar a nossa vibração, frequência mental. Substituir, né, Célia? Substituir, a gente Vibrarmos pode. paz, amizade, fraternidade, benevolência, indulgência, Claro. entender o posicionamento de cada um, o questionamento de cada um, respeitar a opinião alheia. Porque é exatamente para isso que nós estamos aqui. É esse estudo, é essa prática que nós temos que começar a fazer. Porque, Célia, se nós não fizermos essa modificação na nossa casa espiritual, mental, nada disso tem sentido. Nada disso. Nada disso tem sentido. O mundo de regeneração, nós vamos continuar esperando esse mundo chegar. Porque nós ainda não nos regeneramos. É verdade. Porque a hora que cada um de nós fizermos essa mudança de sentimentos, o mundo se regenera. Porque nós nos regeneramos. Então, Célia, vamos lá, voltando aqui ao nosso né? estudo, que é tudo isso que nós já falamos agora, né? Esquecimento do passado, nós vamos reler a pergunta da questão 393, vamos comentar alguma coisa e vamos direto para a nota de Kardec, que é o que ficou faltando, né? Para darmos continuidade. Então, na questão 393, Kardec então pergunta aos espíritos: como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra? Ele questiona. Como pode aproveitar da experiência adquirida em outras existências caídas do esquecimento? Conceberíamos que as tribulações da vida fossem uma lição para ele se ele recordasse do que tivesse ocasionado. Porém, desde o momento em que disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E assim, está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? É o que Kardec questiona aos espíritos, e nós já vimos a resposta deles, né? Eles colocam para nós, né, que a cada existência o homem dispõe de mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Ou seja, nós já estudamos, passamos pelas vicissitudes de outras vidas, nos melhoramos, já aprendemos a lição e vamos então, somos lançados a essa nova existência para fazermos a nossa prova das quais nós já estudamos. É o que nós falamos, né, Célia? É o que nós falamos. Ainda há pouco desse comparativo, desse paralelo de um aluno com a sua escola, do seu aprendizado. Na pergunta, Kardec diz, né, Kardec coloca, concebe-se. Então, aceitamos, né, que as tribulações da vida lhe servissem de lição. É o nosso ensaio e erro. Ensaio e né? erro. Se pudesse se lembrar do que as originou. Se eu soubesse, é o que Kardec está perguntando. Se eu soubesse aonde foi que eu errei, eu agora não cometeria o mesmo erro, né? E quando Kardec pergunta, nos coloca, cada existência
é para ele como se fosse a primeira. Não é. Não é. A espiritualidade vem nos dizendo que não é a primeira vez. Há o amadurecimento espiritual, né? Porque há um acúmulo de conhecimentos, um acúmulo de falhas que vão ser e precisam ser armazenado resgatadas em nossa mente. Então, a gente ouve muito, Nivaldo, dizendo assim, essa é a nossa melhor versão. É o nosso melhor momento. Hoje, eu sou melhor do que eu fui ontem. Perfeitamente. E ontem, melhor do que eu fui Essa encarnação, eu estou sendo melhor do que eu fui na encarnação passada. Porque é como a espiritualidade diz, a cada nova existência, o homem tem mais inteligência. Porque aproveita, sabe? É porque há uma evolução. A lei do progresso é lei de Deus. Quando nós estudamos numa determinada escola e mudamos de escola, a gente esquece o que aprendeu? Não esquece. Então, exatamente. A gente não pode esquecer. O espírito não esquece o quanto ele já evoluiu. As nossas existências são elos. São elos. Elas não estão assim isoladas. O que eu fui ontem foi uma coisa, a minha existência de agora é outra. É como se fosse uma novela. Perfeitamente. As nossas encarnações é como são continuidade. Então é um processo, né, Célia? É um processo. É um processo de amadurecimento, de evolução. Porque é lei de Deus. É lei da natureza. Que o progresso, ele existe, independente da nossa vontade. Então, Kardec, os espíritos dão aqui uma série de explicações para nós. Ficou faltando a gente ler a nota de Kardec. A nota de Kardec diz assim: se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos disto a intuição. E nossas tendências instintivas são uma reminiscência do vosso passado, do nosso passado, as quais nossa consciência, que é o desejo de experimentarmos, de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Então, Kardec vem fechando esse texto que os espíritos nos trazem sobre essa necessidade do esquecimento, mas ele vem alertando que nós adquirimos essa maturidade espiritual e vamos ter condições de, dentro do nosso entendimento, sabermos exatamente aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente precisa evoluir. Porque, Nivaldo, intuição todos avaliar nós as nossas temos. Tendências, né, Célia? Sempre nós falamos isso. Porque quantas vezes nós já nos pegamos falando assim, eu sabia que eu não devia ter feito aquilo. É verdade. Foi advertido, entende? Além dessa intuição que é nato de cada um de nós, porque nós vivemos ontem. Então isso está na nossa mente, isso está na nossa casa mental. A gente pode não ter claramente como a coisa aconteceu, mas a gente tem isso na nossa casa mental. E nos adverte, além dessa intuição nata, como eu falei, de todos nós temos nossos amigos espirituais que nos ajudam, que estão aqui nos falando sempre. Falando sem cessar aos nossos ouvidos. Né? E aí a gente vai e faz, eu sabia que eu não podia ter feito aquilo. Alguma coisa estava me avisando. E esse amadurecimento aqui é exatamente o que a gente já experimenta encarnados. Quantas coisas hoje a gente já não faz mais que fazíamos antes? Fazíamos antes. Por quê? Porque a gente já tem essa consciência do certo e do errado. E esse entendimento, essa consciência do certo e do errado, ela é um avanço do espírito. Ela não é esquecida.
É por isso que na próxima encarnação, um pouquinho mais evoluído, eu vou vir. Com certeza. Um pouquinho, mais um pouquinho, vou vir. Porque eu já adquiri um pouquinho mais de entendimento do que não devo fazer. Então, esse pouquinho de entendimento do que não devo fazer, eu vou aplicar. Porque tá fixado na minha consciência. Como as leis divinas, nós sabemos, nós temos todas elas na nossa consciência. Só que muitas das vezes adormecidas. O analfabetismo espiritual é grande. Mas precisamos ser relembrados. E é isso que faz os estudos, né, Célia? Relembrarmos das leis divinas escritas nas nossas consciências. Então, resumindo, o esquecimento do passado não é um obstáculo para a evolução. Para a nossa evolução. Não é. Muito pelo contrário. É mais uma oportunidade que a gente tem de começar do zero. Do zero em relação aos nossos erros. Não do zero em relação aos conhecimentos que nós já adquirimos. E só falando mais uma vez, né, Célia? Em alguns casos poderia até ser salutar se nós tivéssemos essa lembrança de coisas que foram boas. Mas e se nós tivéssemos praticado atos deploráveis contra os nossos irmãos de caminhada, nossos pais, filhos, irmãos, maridos, mulheres? E aí, Nivaldo, como é que nós íamos conduzir essa... Você deu um exemplo, inclusive, lá do livro Ação e Reação, né? E aí pode ser que tenha alguém que não tenha visto o programa passado, e nesse livro, naquela situação que eu coloquei do pai, que recebe 3, né? Os 3 espíritos, né? Como filhos. Menino e 2 meninas. O menino, em encarnação passada, ele assassinou. E esse menino, se ele sabe disso, qual seria a reação dele em relação ao pai? Então agora ele se questiona. Mas por quê? Eu amo tanto meu pai. E meu pai não tem uma palavra meiga, não tem um carinho. Ele vai ter essa oportunidade, né, Célia? De zerar, né? Recomeçar esse sentimento. E as outras 2 meninas que tinham mantido um relacionamento amoroso com ele. Se elas soubessem, e se ele lembrasse... Olha o transtorno que poderia causar na vida deles. É verdade. Então, o esquecimento do passado não é um obstáculo. Nosso pai jamais iria colocar um obstáculo intransponível nas nossas vidas. Vamos para a questão 394. Perfeito. Aí Kardec pergunta: nos mundos mais adiantados do que a Terra, onde não estão expostos a todas as nossas necessidades físicas e enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Então lá não tem o problema. Essa pergunta de Kardec é grande, né? Ele faz algumas perguntas, em alguns outros trechos, afirmações, e a gente precisa entender bem exatamente, então, primeiramente, essa pergunta. Nessa pergunta, Kardec diz que nos mundos mais adiantados, os homens não enfrentam necessidades físicas, nem enfermidades. Então, são os mundos mais evoluídos e que não há doenças, não há mal, ter essa necessidade e não ter essas necessidades físicas, como, por exemplo, comer, essas necessidades físicas que nós temos, básicas. Ele pergunta, comer, beber, dormir, e nem enfermidades, nem ficam doentes. Não ficam doentes. São mais felizes do que nós? É a primeira pergunta de Kardec. A felicidade em geral é relativa. Kardec falando. A agora felicidade ele vai fazer uma afirmação agora, né, Célia?
A felicidade em geral é relativa. Sentimos-la por comparação com o estado menos feliz. Então, a gente diz que está mais ou menos feliz de acordo com o que... a gente compara momentos. Hoje eu estou mais feliz do que ontem, ou hoje eu estou menos feliz do que ontem. E na pergunta anterior, Kardec fala de felicidade. Não é mais e nem menos, não é ontem, não é hoje. É felicidade, é um estado de espírito. Como, afinal de contas, alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, ainda não alcançaram o estado de perfeição. Os homens que os habitam devem ter a seu modo, razões para se aborrecer. Esses mundos mais adiantados do que o nosso, Kardec está falando, repetindo o que Kardec disse. Afinal, alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, ainda não alcançaram o estado de perfeição. Não é porque é mais evoluído do que a Terra, porque já é o suprassumo. Não é. Célia, só fazendo um comparativo aqui também, um paralelo, a gente estudou lá na questão número 100, a escala dos espíritos, né? Então, a escala que nós, dois espíritos, mas também há uma escala planetária. Há uma escala planetária. A Terra está num grau de evolução, e nós temos os outros, cada planeta também tem o seu grau de evolução. Então, esse planeta que Kardec aqui se relaciona, ele é melhor do que a Terra, é mais evoluído que a Terra, mas ainda não é um planeta perfeito. É isso aqui que a gente precisa esclarecer. E Kardec está dizendo, né? Então, os habitantes devem, a seu modo, razões para se aborrecer. Entre nós, o rico ainda não sofre as angústias das necessidades materiais, como o pobre. Nem por isso está menos sujeito a tribulações que lhe tornam a vida amarga. Não é verdade? E a gente sabe disso, né? Não é verdade? Porque o rico, realmente, necessidades físicas, materiais, ele não tem. Mas vai sofrer outras atribulações. Mas as tribulações da vida vai sofrer, vai ficar doente, vai ficar decepcionado, vai sofrer uma ingratidão, um abandono, uma perda. É verdade. Essas tribulações... Célia, quantas vezes nós nos deparamos, né, com situações que a gente se questiona, puxa vida, mas por que o fulano está deprimido? Se ele tem tudo. E a gente julga que por ter ele todas as condições materiais, ele teria que ser uma pessoa feliz. E aí ele vem trazer para nós que não. Né? Continuando Kardec. Ora, pergunto se, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não se lembram de existências inferiores que lhes sirvam de comparação? A gente não diz do esquecimento do passado? Então, Kardec está formulando esse finalzinho da pergunta dele. Se existe o esquecimento do passado, esses mundos superiores à Terra, os habitantes são tão infelizes quanto nós aqui da Terra, porque eles não lembram. Eles também não lembram, né? É o que Kardec está perguntando
a espiritualidade, muito embora esse mundo seja muito mais adiantado do que a Terra. Eles também não lembram, e será que eles também são infelizes? Se lamentam? Por isso, se lamentam por isso? Querem alguma coisa, almejam alguma coisa melhor? Eles respondem, né? E a espiritualidade nos responde. Cabe aqui 2 respostas distintas. Há mundos entre aqueles de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Então, Kardec está dizendo que vão ter 2 respostas. Uma é essa. Que existem mundos em que eles lembram. Lembram. De todas as suas existências passadas. Com clareza de suas existências passadas. Esses deveis compreender, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite usufruir. Esse é um tipo de mundo. Então eles lembram, eles têm essa lembrança clara e exata das existências passadas. E aí eles compreendem e sabem agradecer a felicidade que Deus lhes permite, naquele momento, usufruir. Mas há outros mundos em que os habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que a vossa, e nem por isso deixam de experimentar grandes desgostos e até infortúnios. Esses não apreciam a felicidade que gozam pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Contudo, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Perfeitamente. Então, hoje a gente lamenta muita coisa que a gente deixou de saber. Quer e não sabe, quer e não tem, e eu sou infeliz, eu podia, eu queria, mas porque a gente não lembra lá de trás, era muito pior. Então, todas as dificuldades que a gente passa hoje ainda é a mais suave. A melhor. E eles vão temos que agradecer. Nos dizem que nós vamos ter esse entendimento quando estivermos como na pátria espiritual. A gente tem. Nós vamos ter esse entendimento. Mas aí eu tenho que desencarnar para ter esse entendimento? Não. Todos nós, no desdobramento pelo sono, vamos ter essa a gente abandona, né? Esse corpo físico, abandona entre aspas, né, esse corpo físico, há um desligamento parcial desse corpo físico, e eu, como espírito emancipado, eu vou ter esse conhecimento. Perfeito. Tudo isso, quando eu falo assim, emancipado, em parte, né? Porque o fio de prata... O fio de prata fica e continua ligado. Me faz essa ligação com o meu corpo físico. Mas eu tenho mais liberdade. Meu espírito que vai experienciar outras oportunidades. E aí ainda tem uma nota de esclarecimento de Kardec. Né? No esquecimento das existências anteriores, sobretudo quando foram penosas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina. Já falamos isso, né? A necessidade de esquecermos. Né? Se foi uma coisa penosa para mim, por que eu vou ficar lembrando? A misericórdia do meu Pai, do nosso Pai, faz com que esse esquecimento venha me facilitar. O meu conhecimento dessa coisa penosa não seja um entrave
para a continuação, para a minha verdade. continuação. E nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um pesadelo longínquo, que elas se apresentam à memória. É igual um pesadelo, né? Que a gente Verdade. tem. Ai, graças a Deus que foi um pesadelo. Que foi um pesadelo. Graças a Deus que já passou. Nos mundos inferiores, as infelicidades do presente não seriam agravadas pela lembrança de todas as que se tenha sofrido? Concluímos, pois, daí que tudo o que Deus faz é bem feito. E não nos cabe criticar suas obras, nem lhe dizer como deveria ter regulado o universo. E como a gente critica. Pô, por e que quer- isso, né, gostaríamos meu de pai? Meu mudar, pai, né? será que não dava para... Não tem. A gente tem que ter essa humildade de saber que nós não temos condições, nós não podemos dizer para ele que deveria ser assim ou deveria ser assado, que o universo deveria Ser diferente do que a gente imagina, né? E a gente, voltando a dizer, quantas vezes nós nos surpreendemos querendo nós mudarmos as leis, né? O universo, né? A natureza. a natureza. A natureza. E Kardec continua: a lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente. E em outros, exaltar-nos o orgulho, entravando em consequência o nosso livre-arbítrio. Você já pensou, Célia, se nós lembrássemos, né? Que tivesse sido lá um rei e rainha em vidas passadas, né? Nós iríamos nos sentir como? E se nós lembrássemos do que nós fomos lá, né? Dos maus que fizemos? Então tem esses dois lados da moeda. Então, os dois seriam problemáticos para nós. E entravar o nosso crescimento. E a espiritualidade, a gente lê na doutrina espírita, nas obras de Kardec, que o orgulho é a chaga da humanidade. É a chaga da humanidade. E aí, a gente... O orgulho e o egoísmo. E a gente, imagina se nós tivéssemos o nosso orgulho exaltado. Imagina. Mais ainda, né, do que já temos. Pois é. Como é que seria? Então, os dois lados, Kardec está mostrando os dois lados, o lado do sofrimento e o lado do orgulho. Exatamente. Deus nos deu para melhorarmos. Deus nos deu para melhorarmos. Justamente o que é necessário e nos basta. Suficiente, né, Célia? Isso é importante. Isso a gente tem que, sabe, escrever nas paredes da nossa casa o que eu tenho. Necessário e suficiente. É o que eu necessito e me basta. O que eu tenho é o que eu necessito e me basta. A voz da consciência e nossas tendências instintivas. O que Deus nos deu e que o que nos basta e nos é necessário, suficiente, né? É a voz da nossa consciência e o nosso instintivo. Priva-nos do que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que, se nos recordássemos de nossos atos pessoais anteriores, igualmente nos recordaríamos dos atos de outros homens.
E esse conhecimento poderia gerar os mais desastrosos efeitos sobre as relações sociais. Porque se eu me lembro dos meus atos, você vai lembrar do seu. Isso. E eu vou lembrar do dele, do outro, do outro. Todos nós vamos lembrar. E aí? Se essa é a nossa melhor versão e nos comportamos dessa maneira, se nos lembrássemos de ontem. Como nem sempre podemos nos vangloriar do nosso passado, melhor é que o véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos em que só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de penosa. A razão porque neles as criaturas se lembram de sua existência anterior, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada que possa ter feito em mundos inferiores, trata-se apenas, como já dissemos, de um pesadelo. E aí, Nivaldo, a gente vai lembrar da nossa situação atual mas um espírito superior, como ele me vê. O que nos consola, o que essa doutrina vem nos mostrar, é que eles também já passaram por isso. Já percorreram esse caminho que nós agora percorremos. Eles não chegaram ao mundo, a esse mundo superior, assim num estalar de dedos. Eles passaram, erraram menos do que nós, com certeza. Possivelmente. Entende? Mas já passaram, fizeram esse percurso. Todo esse caminho, né, Célia? Então eles agora, quando eles nos olham, quando eles veem as nossas, os nossos deslizes, as nossas falhas, eles compreendem. Já sabem. E sabem como melhor nos orientar. E se comprazem em nos ajudar. E se sentem recompensados e se sentem felizes em nos ajudar. Em nos ajudar. Porque é assim. Mas a gente aqui já experimenta, né, Célia? Já experimenta. Quando praticamos o bem, nós já começamos a experimentar esse prazer, né? Que percebemos no nosso organismo, na nossa mente, já nessa possibilidade de ajudar. É uma sensação... Nós estamos começando a despertar. Interior, que a gente não sabe explicar, definir, né? Como ela é. Mas quando a gente faz o bem, quando a gente se volta para o outro... É verdade. É uma mistura de... E esses espíritos mais evoluídos sabem melhor que nós o quanto é importante e o quanto eles se beneficiam ao nos ajudar também. E aí, Nivaldo, eles também não ficam chateados, eles não ficam deprimidos, porque um dia passaram. Não, que bom, assim somos nós, nesse mundo que nós vivemos. Quantas coisas nós já superamos para melhor? É verdade. Célia, assim infelizmente, o tempo passou. Estamos chegando, então, mais uma vez ao final do nosso estudo, nesse programa de número 84. E vamos parar por aqui, retornando na próxima semana, se Deus quiser, para darmos continuidade, né, Célia? Esse estudo, Nivaldo, apesar da pergunta e da resposta de Kardec ter sido assim tão grande, a nota de Kardec também, mas ainda assim é tão bom
que foi uma questão só. Uma questão. Mas a gente aprofunda, né, Célia? E traz esse manancial de entendimento para as nossas vidas. Então, que a gente possa ter tido essa oportunidade nessa noite de hoje de avançarmos um pouquinho mais dentro desse nosso entendimento, trazermos para cada um de nós, para as nossas mentes, para os nossos cérebros, né, Célia, para a nossa consciência, esse aprendizado com relação que tenha ficado claro o porquê que a gente esquece, né? não termos a necessidade de sabermos das nossas vidas passadas. Que tenha ficado para cada um de nós a certeza de que o nosso Pai sabe exatamente o que é o melhor para nós. Então vamos agradecer a cada um de vocês, acima de tudo agradecer a Deus, a Maria Santíssima, a Francisco de Assis, Fabiano de Cristo e a todos esses espíritos amigos, os nossos mentores, os responsáveis por esse estudo, que antes de nós já deixaram tudo preparado no plano espiritual. Que tenhamos então uma semana de muita paz, de muita alegria, de muito estudo e vamos aplicar tudo isso que estamos tendo a oportunidade de aqui juntos estudarmos nas nossas vidas, com os nossos irmãos de caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Graças a Deus.